Igualmente, a lei trata de quando você impede alguém de restaurante, de shows, de eventos, pelo estereótipo do sujeito. Isso vem bastante de leis americanas, e aí depois já vou trazer um caso polêmico do Brasil para vocês, mas esse eu não peguei, não sou tão antigo assim, mas o meu pai ainda conta, e eu fui atrás, né, na história para ver que havia muito comumente os locais de dança aqui no Brasil, aqui em Santa Catarina, para os brancos e para os não brancos, né? É mais ou menos dizendo cada um com os seus. E evidentemente que isso ajudou, né, a fortalecer essa ideia já bastante clara aí de quem era inferior, né? E o Brasil ainda tem essa ideia hipócrita lá, vamos lembrar Florestan Fernandes mais uma vez, o brasileiro tem preconceito de ter preconceito, porque em geral nós seguimos, na sua maioria, quando vamos preencher ficha, nós botamos as religiões de matriz europeia. Eu sou católico, eu sou espírita, eu sou protestante, mas às vezes quando as coisas estão muito difíceis, nós apelamos aí para figuras ligadas ao candomblé, figuras ligadas à Umbanda, religiões que têm a marca também da africanidade, né? Assim como algumas das coisas que tanto destacam o Brasil, como o samba, como a feijoada, né? Várias coisas que destacam o Brasil são coisas feitas, sobretudo pelos negros. Então, é evidente que eu sei que aqui não há nenhuma discordância, né? Até incomoda um pouco dizer que as pessoas não são diferentes, que as pessoas são iguais, que têm igual dignidade, mas se nós temos que comentar isso ainda e se nós temos que ter leis sobre isso ainda, é porque as coisas na prática ainda não se resolveram. Mesmo nas salas de aulas, mesmo entre os meus alunos, eu vejo uma certa uniformidade étnica, com raras exceções. Isso nós temos que nos perguntar: se as pessoas não têm capacidade diferente, o que está impedindo então elas de chegarem aos lugares aí mais destacados e mais desejados por todos, né? A saída tradicional é aquela, dizer, olha, eles não são tão esforçados, não são isso, não são aquilo. Olha, esforçados e não esforçados também é uma coisa bem distribuída entre toda a humanidade, né? Independente da raça, temos aqueles mais esforçados e menos esforçados, mas temos também aqueles com mais oportunidades e menos oportunidades. Isso é o que nos preocupa mais. Então, negar hospedagem em restaurantes e coisas de várias formas, e você vê que lá, a partir dos Estados Unidos, e depois foi uma prática bastante aplicada aqui, quando não ainda aplicada, que era: você não poderia mais, então por causa das leis antirracismo, você não poderia mais dizer, olha, nessa boate não só entra brancos, não entram latinos, não entram negros. Aí, disseram, não, entra todo mundo, mas se colocou alguns profissionais para escolher nas filas quem é que entra. Então, se você entra, ou então as listas prévias que já colocam quem entra e quem não entra, muitas vezes definidos por critérios não muito republicanos. O resultado é, às vezes, a continuidade dessas políticas raciais por outros meios. Veja, é claro que hoje há todo um movimento até de
dos pais darem, dos pais de crianças negras darem bonecas negras para os seus filhos, etc. Também os pais de origem branca também podem dar bonecas negras para os seus filhos, porque o inverso sempre foi verdadeiro, né? Agora, se a gente pegar um exemplo, que eu já era adolescente, mas vocês também devem ter pego pelo menos o finalzinho, que são mais novinhos, mas se a gente pegar um programa como um programa da Xuxa, que era o programa que mais fazia sucesso quando ela estourou aí com o seu programa na TV, demorou um tempo muito grande para se ter uma Paquita negra, né? A maior parte, então, refletia aquela ideia da beleza americana, aquela beleza muito diferente da nossa própria beleza, né? E isso é claro que você crescer vendo e aprendendo a ver o outro e não você como bonito, leva você a uma baixa autoestima, né? É preciso lutar muito para não cair nisso. Então, nós temos aí esses crimes e muitas vezes se pergunta ao professor nesse ponto aí, se não existe aí, então, um racismo invertido, quando, por exemplo, eu chamo alguém de branquela, quando eu era pequeno, lá no sítio, se chamava de alemão batata, né, a alemoada, etc. Se isso não seria também preconceito, loira burra. Isso pode até ser preconceito normal, preconceito no sentido de injúria. Eu posso ofender alguém chamando de loira burra, sem dúvida nenhuma, né? Agora, não parece caracterizar injúria racial. Por quê? Porque toda a ideia de combater o racismo é uma ideia para combater aqueles que são vítimas. E é difícil, na nossa sociedade preconceituosa como ela é, dizer que uma pessoa que é loiro, de olhos azuis, etc., coitado, como é que ele vai viver no mundo onde ninguém o aceita? Então há uma diferença sim, né? Então, e nós tivemos uma grande polêmica na década logo depois que saiu essa lei, na década de 90, início, um grupo teatral negro baiano, eles fizeram uma peça chamada Cabaré da Raça e ofereceram 50% de descontos para os negros no ingresso. E aí teve toda a discussão de se isso era racismo, não era racismo, houve decisões nos dois sentidos, de que constituía ou não constituía o racismo, mas acabou prevalecendo o entendimento de que, embora isso pareça que não seja um bom meio de compensar, de que o racismo é obstacularizar o acesso a quem já não tem acesso. Não é, em alguns momentos, facilitar o acesso a grupos que não têm acesso. Vejam que se nós colocarmos por renda, nós poderíamos entender. Se nós colocássemos por idades, olha, idosos pagam menos. Se nós colocássemos por vários outros critérios, não seria considerado aí preconceito. Mas eu concordo que tanto é que até o grupo depois não fez mais isso, é uma saída complicada, porque, como diz Michael Walzer, a regra geral para tratar as pessoas é a igualdade. Excepcionalmente, a lei pode desigualar as pessoas, como na ação afirmativa, mas a lei só pode desigualar uma pessoa se for para torná-la mais igual no final, a tal da equidade. Veja, por exemplo, um exemplo bem simples. Eu tenho um filho que está com muita fome, que não come, sei lá, desde de manhã, o pai só chegou à noite, o pai é relapso, e tem outro filho que veio comigo que acabou de jantar. E aí eu tenho lá uma pizza
parece bastante razoável que eu dê um pedaço de pizza maior para aquele que estava com fome. Porque no final não vai haver uma desigualação. Naquele momento do corte da pizza, sim, mas depois isso justamente vai fazer a igualdade. Mas de qualquer forma, como diz Michael Walzer, aquele que foge da regra da igualdade fica com o ônus de justificar porque a quebrou, certo? Então não há aí uma ideia de que inverter, onde antes era branco, agora vai ser negro, onde antes era homem, agora vai ser mulher, que a inversão por si só ela é algo justo, né? O que parece bastante desejável é combater as desigualdades e, sobretudo, o discurso que as sustentam e as mantém. Então, que são bastante frequentes, né? Então, a gente vê aí no dia a dia quantos discursos permanecem dessa natureza.